Olha, o ministro da Justiça, Flávio Dino, pediu para a Polícia Federal investigar se houve crime na tentativa do governo Bolsonaro de trazer para o Brasil joias avaliadas em mais de 16 milhões de reais. As peças seriam presentes da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Repórter Pedro Nogueira tem detalhes dessa história que só cresce, né, Pedro? Boa tarde para você. Boa tarde, Lu. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Visão CNN. Exatamente, só cresce essa história. O último capítulo foi, então, esse ofício enviado pelo ministro da Justiça. Quando a gente diz ofício, parece um pouco burocrático, mas, na verdade, o que o ministro fez foi pedir à Polícia Federal que investigue toda essa situação. Ele apontou uma das funções da polícia, que é apurar infrações contra a ordem pública, e destacou que pode haver, né, se a situação tiver acontecido da forma como ela foi descrita, pode ter acontecido crime contra a administração pública. É isso que a Polícia Federal vai apurar, então, depois desse pedido do ministro da Justiça. Vou relembrar aqui os dois casos, rapidamente. O primeiro deles foi em outubro de 2021. As joias dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita foram encontradas com um assessor do então ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, no aeroporto de Guarulhos. Esse assessor foi parado na alfândega, as joias foram encontradas na bagagem dele e as joias foram então retidas pela Receita Federal ali no local. Desde então, o governo federal, o governo de Jair Bolsonaro, fez uma série de tentativas de recuperar essas joias utilizando diferentes órgãos da administração federal, incluindo ali o Itamaraty e também os próprios ministérios. Esse primeiro conjunto de joias inclui um colar, um anel, relógio e brincos de diamantes avaliados em cerca de 16,5 milhões de reais. Esse é o primeiro conjunto de joias. O segundo conjunto de joias foi recebido diretamente aqui no Palácio do Planalto. Há um recibo dessa recepção dessas joias. A CNN teve acesso a esse documento e ele foi recebido pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, um dos órgãos do Palácio do Planalto responsáveis por fazer a gestão desses objetos, obras de arte e outros itens do patrimônio da presidência da República. Esse conjunto foi recebido aqui também. É um presente do governo da Arábia Saudita e ele se constitui também de uma série de joias, incluindo um rosário e outras joias de ouro e diamantes de uma marca suíça de joias. A Receita Federal já se pronunciou sobre esse segundo conjunto de joias e afirmou que ele só pode ter chegado ao Brasil de posse de um outro viajante. E se ele entrou sem declaração e sem essa afirmação, ele pode sim ter entrado de maneira ilegal no território brasileiro. Luciana. Muito obrigada, Pedro. Já, você sabe, teremos análise sobre esses temas. Agora, nesse primeiro momento, um sobrevoo sobre todas as notícias. Depois de participar de um evento nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a negar a ilegalidade do recebimento dessas joias trazidas da Arábia Saudita e apreendidas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ao SBT, Bolsonaro afirmou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro poderia usar, mas não se desfazer das joias e que os itens seriam entregues ao acervo da presidência. Vamos ver o que ele disse. 2, 3 dias depois, a presidência notificou a alfândega que era para ir para o acervo. Até aí tudo bem. Tá? Nada demais. Poderia, no meu entender, a alfândega ter entregue, iria para o acervo e seria entregue à primeira-dama. O que diz a legislação? Ela poderia usar, não poderia desfazer-se daquilo, só isso, mas não. Eu agora estou sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi.